Professora, eu não entendi nada da matéria desde o início. Afinal, o que é genética? Todo mundo tem uma ideia sobre o que é genética, para que serve. Genética é o estudo da hereditariedade. A genética vai responder perguntas como: por que os filhos se parecem com os pais? Por que os irmãos são semelhantes entre si, mas não são iguais? E como essas características são passadas de uma geração a outra? A unidade da hereditariedade é o gene. Os genes, então, são passados de uma geração para outra e eles que vão determinar quase todas as características dos indivíduos. Mas como isso acontece? O primeiro cientista que conseguiu determinar como os genes são passados de uma geração a outra foi o Mendel. Mendel, estudando 7 caracteres das ervilhas, chegou ao padrão de herança mendeliana. Eu escolhi para explicar isso para vocês um caráter, tamanho da pelagem em gatos. Isso é determinado por um gene. O gene para tamanho da pelagem. Qual gato você prefere? O de pelo longo ou o de pelo curto? Este gene tem 2 variações e nós atribuímos letras para essas variações de genes que nós chamamos de alelo. Vou atribuir ao gato de pelo longo o alelo azinho e ao gato de pelo curto o alelo azão. 2 variantes do gene, pelo longo e pelo curto. Nós só temos que lembrar o seguinte: assim como nós, os gatos são formados pela união de um espermatozoide e de um ovócito. Por isso, há combinações de 2 alelos em cada indivíduo. Um gato de pelo longo é resultado da fecundação de um óvulo azinho e um espermatozoide azinho. O gato de pelo curto é a combinação de gametas com alelo azão e outro azão. Azinho e azão são genótipos. Genótipo é a constituição genética do indivíduo. Se eu disser que tem um genótipo azinho para o caráter tamanho do pelo, você já sabe dizer que temos o fenótipo pelo longo. Da mesma forma, se eu disser que tem um genótipo azão, você já sabe que o fenótipo é pelo curto. Fenótipo é a expressão do genótipo. Você pode adivinhar facilmente como é o caráter em gatos com ambos os alelos iguais. E para descrever esses alelos iguais para o mesmo caráter, usamos a palavra homozigoto. E quando a fecundação ocorre com gametas de alelos diferentes, como fica a expressão do caráter em gatos azão-azinho? Quando 2 alelos diferentes estão presentes, chamamos o genótipo de heterozigoto. Os alelos interagem para o caráter tamanho do pelo. O alelo azão mascara o alelo azinho. Gatos azão-azinho possuem pelos curtos. Neste caso, a interação do alelo azão, que é chamado de alelo dominante, e o alelo mascarado azinho, chamado de recessivo, é apenas um dos tipos de interação entre alelos. Esse tipo de interação é chamada de dominância completa. Vamos cruzar 2 gatos homozigotos para entender como os alelos são passados para as próximas gerações. A estes gatos nós chamamos de geração parental. Por meiose, a fêmea produz gametas azão apenas e o macho produz espermatozoides azinho. A primeira geração filial é chamada de F1 e nela 100% dos gatos são heterozigotos. E eu vou apresentar agora o quadro de Punnett como uma ferramenta útil para predizer genótipos e fenótipos dos descendentes. No nosso exemplo, os genótipos parentais são azão-azão e azinho-azinho. E aqui está o cruzamento. Os gametas maternos são azão e os gametas paternos são apenas de um tipo, azinho. Vamos desenhar então um quadro e colocar os gametas do lado de fora. Estão aqui os gametas maternos e os gametas paternos. E a partir daí,
completamos os quadrinhos com os gametas correspondentes. Por exemplo, o primeiro quadrinho aqui, cadê aqui o primeiro quadrinho? Nós temos o gameta azão materno e o gameta azinho paterno. E nós vamos fazer o mesmo com os outros quadrinhos restantes. Observem que 100% dos descendentes são heterozigotos, de fenótipo pelo curto. Esse quadro nós também vamos utilizar para fazer a segunda geração filial, a F2. Vamos então fazer o cruzamento entre os indivíduos da F1 para gerar F2. Vamos cruzar heterozigotos com heterozigotos. Primeiro, desenhamos o quadro e depois colocamos os gametas correspondentes. São dois tipos diferentes de gametas formados por indivíduos heterozigotos: azão ou azinho materno e azão ou azinho paterno. E agora vamos completar os genótipos correspondentes no primeiro quadrinho. Vamos lá então. Aqui nesse primeiro quadrinho, nós temos o alelo azão materno e o alelo azão paterno. No segundo quadrinho, nós vamos ter azão, azinho. A mesma coisa para o terceiro quadrinho. E já o quarto quadrinho, nós teremos o genótipo azinho, azinho. A proporção de genótipos formados tá, aqui estão todos os genótipos possíveis, né, formados desse cruzamento de heterozigotos. Nós temos aqui 4 possibilidades. Uma em 4, ou seja, 1/4 de azão-azão, 2 em 4, ou metade de indivíduos heterozigotos, e 1/4 de azinho-azinho. Na proporção fenotípica, nós temos a proporção de 3 gatos de pelo curto, que tenha pelo menos um alelo azão, para um gato de pelo longo, que tem os 2 alelos azinho, azinho. O tipo de interação alélica é determinado pelas funções moleculares dos alelos de um gene do nível de análise. E além da dominância completa estudada por Mendel, nós temos ainda a dominância incompleta, codominância e alelos letais. Vamos pensar um pouco em como ficaria o cruzamento com dominância incompleta? Neste exemplo, temos o cruzamento entre 2 plantas homozigotas, uma vermelha, Rzão, Rzão, e a outra branca, Rzinho, Rzinho. A união dos gametas destas plantas vai formar a geração F1. 100% das plantas F1 são heterozigotas, Rzão, Rzão. E olha só, o fenótipo aqui é um fenótipo intermediário entre as 2 plantas da geração parental. O fenótipo aqui é um fenótipo rosa. Isso caracteriza dominância incompleta. Vamos agora fazer a autofecundação da F1 ou o cruzamento entre os indivíduos das flores rosas? Qual seria esse resultado? Agora nós temos os gametas masculinos e femininos de 2 tipos. Aqui estão o pólen, pode ser tanto Rzão ou Rzinho, e os óvulos Rzão, Rzinho no quadro de Punnett. Associando os gametas, teremos os seguintes genótipos e fenótipos. Nós temos 1/4 dos indivíduos Rzão, Rzão, de fenótipo vermelho, 1/4 dos indivíduos Rzinho, Rzinho, de fenótipo branco, e metade dos indivíduos heterozigotos, de fenótipo rosa. Percebam que o quadro de Punnett segue as mesmas regras para qualquer cruzamento. Por isso é uma tática simples para a gente fazer, para resolver qualquer cruzamento que vier. E somente após entender a hereditariedade é que os cientistas descobriram que os genes são partes do DNA, que fica dentro das células, formando estruturas chamadas de cromossomos. A estrutura do DNA é uma dupla hélice e quem descobriu ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina. A sequência de bases que formam o DNA
controla os caracteres através da produção de proteínas pela transcrição e tradução, mas isso fica para uma próxima aula. E finalmente vamos rever alguns conceitos que aprendemos hoje. Gene é o segmento de DNA em uma localização específica do cromossomo. Ele participa da expressão de um caráter. Loco é a posição específica, o endereço do gene. As diferentes formas dos genes são chamados de alelos. Aqui eu representei um alelo amarelo e um verde. Nós atribuímos letras aos alelos. O genótipo é a constituição genética do indivíduo. Os indivíduos podem ser homozigotos, com alelos iguais, ou heterozigotos, com alelos diferentes. E nesses indivíduos aqui, temos a informação da interação entre esses alelos. No caso de dominância completa, o heterozigoto manifesta o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. E o fenótipo é a expressão do caráter. No exemplo, cor da ervilha, nós temos o fenótipo amarelo ou verde. Por fim, eu deixo um meme de genética para você pensar. Qual tipo de interação que essa criança heterozigota, para camisa, manifesta nessas listras? A expressão de ambos os alelos horizontal e vertical veio à sua cabeça? A resposta aqui é codominância. Pessoal, eu estou disponível para dúvidas no WhatsApp. Espero que tenham aproveitado este mini vídeo. Abraços!